Bom, pessoal, passando aqui só para deixar um recado aí muito importante que vai ajudar muito o Bacon Podcast. Nós estamos iniciando aí uma campanha no Apoia-se. Então, para você nos ajudar com qualquer valor, basta você acessar o site www.apoia-se/baconpodcast. O link ele vai estar na descrição. Saiba que a sua contribuição vai nos ajudar muito, vai nos ajudar com o Portal Conservador, com os podcasts, com o vídeo no YouTube, vai fazer com que a gente consiga manter esse portal, consiga entregar conteúdo e consiga alcançar mais pessoas. Então, se você gosta do nosso conteúdo, se você nos dá esse voto de confiança, acesse o link e nos ajude a manter o Portal Conservador sobre cultura pop. E estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? E o meu nome é Lucas e junto comigo estão aí também os irmãos Monzambani, a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. Bora para a segunda parte dessa aula. Isso mesmo, né? Bora para a segunda parte, né? E para compor aí o time, né? O nosso convidado mais do que especial, que já é da casa, o professor Edmilson. Olá, uma alegria estar novamente aí com vocês. Pois é, né, professor? E dando continuidade ali na parte 1, né, do podcast O Fim dos Tempos, né? Se você não ouviu, né, depois confere lá, né, no seu agregador de podcast. Alguns episódios anteriores ali, eu não lembro qual que é o número dele, mas O Fim dos Tempos, parte 1, né? E agora nós vamos dar continuidade, conforme prometido, né, na parte 2. E o professor disse, né, naquele primeiro episódio, que ele ia falar, né, a data, né, o horário, né, quando que vai acontecer, né? Então, ele ia vir aí com essa informação mais do que especial, né, o nosso oráculo, né, praticamente. Mas é isso, né? Então a ideia é dar continuidade, né? E nós queremos falar um pouco mais, né, sobre os símbolos que compõem o livro do Apocalipse e também os símbolos que compõem toda essa ideia de fim do mundo, né? Do fim dos tempos, né? Se você não nos segue, vai lá então no Instagram, né, no Twitter, no Facebook, nas suas redes sociais, @BaconPodcastBR, mas principalmente acompanhe nosso portal, que é o www.baconpodcast.com.br. Lá vai ter tudo, os nossos vídeos no YouTube, os nossos podcasts e as notícias, né, sobre a cultura pop, de um jeito diferente que você nunca viu. E professor, mais uma vez aí, quais são as suas redes sociais? Então, o pessoal quiser me seguir, pode me acompanhar lá no Instagram, @cruz.edmilsonp. E o pessoal também quiser conhecer mais um pouco sobre a história da igreja, aprender mais sobre a verdade, desconstruir aquelas ideias da escola, enfim, vocês podem me encontrar lá no Instagram. Para facilitar aí também, né, pode acessar aqui os links, né, que estão na descrição desse episódio, tá bom? Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz, acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast. Bruno, por favor, dê-nos aí a introdução, né, do que será esse episódio, parte 2, sobre o fim dos tempos. Bom, nesse aqui não é só o fim dos tempos, aqui é o fim de uma grande aula. Então já teve a parte 1, nós falamos sobre o Apocalipse, o professor explicou muita coisa legal pra gente, e hoje a gente vai continuar esse assunto, e aí vamos falar bastante de símbolos também, vamos entender melhor, vamos saber quando que o fim do mundo vai chegar, quando que acaba, o que acontece. Agora vem o clímax. O clímax, né? Ficou a promessa, né? Agora o professor vai, né? Agora todo mundo aí tá esperando, tá na expectativa, né? Para saber o grande dia, né? Mas assim, brincadeiras à parte, né? Professor, nós falamos ali, né, no primeiro episódio, a gente trouxe toda a questão, o entendimento, né, da igreja ali como o fim dos tempos. A gente trouxe também essa confusão que existe muitas vezes na cultura pop em Hollywood, né, de confundir o fim dos tempos, né, com o fim do mundo. Então, essa visão apocalíptica de destruição total,
de desordem, né? E que, na verdade, não tem nada a ver do que aquilo que realmente é o que nós acreditamos, né? Que é a segunda vinda, né? Então a gente falou um pouco, o senhor tirou um pouco ali da fumaça da confusão e do medo, né? Também deu para entender ali que falar desse tema é falar sobre esperança, é falar porque é algo relacionado à nossa fé, algo que nós acreditamos. Então não é destruição, né? Não é tristeza, mas é sobre esperança, né? Mas é claro, exige também de nós a conversão, né? Então, o senhor falou também ali sobre a questão dos novíssimos, né? Sobre esse caminho que todo homem vai trilhar um dia e que também é um chamado para nós, né? Essa conversão para poder chegar a esse grande dia e a gente está preparado, né? Para esse momento. E aí a gente ainda está aí na quaresma, né? Eu acredito que quando esse podcast for ao ar, eu acho que a gente não vai estar mais na quaresma, provavelmente, mas dando continuidade nisso, né? Não sei se o senhor queria falar alguma coisa ali referente àquilo que foi tratado anteriormente, não? Não, Então pode tá. ver. Certo. Então vamos entrar, né, nesses pontos que é muito, assim, não sei vocês, né, mas eu sempre fui muito curioso com essa questão. Acho que talvez por conta mesmo desse medo, né, dessa incerteza, e você não sabe como que vai ser, você não sabe o momento. Então isso sempre desperta, né, uma certa curiosidade, né, que é movida ali por um certo temor. Acredito que é por isso que a cultura pop gosta tanto de falar desse tema, né? E assim, eu sempre fiquei muito naquela questão do livro do Apocalipse, né, meu? Porque o Apocalipse tem vários símbolos, porque previu várias coisas, porque previu a queda das torres gêmeas, previu isso, previu aquilo. Não sei vocês, mas assim, eu sempre procurei teorias assim da conspiração, relacionar as coisas. Eu sempre gostei muito disso, né? É claro que sempre não tendo certeza, né? Mas eu achei sempre muito legal isso, falar disso. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Eu quero saber em que parte do livro do Apocalipse que eu já procurei tá falando dos zumbis que vão levantar, porque eu assisto um monte de filme, eu sei como é que vai ser, eu já tenho certeza que eles vão levantar e eu quero saber onde que tá essa parte. Eu até brinco disso, pô, se o final do mundo não tiver zumbi, eu vou ficar muito decepcionado, porque eu já tô totalmente preparado, eu já sei exatamente o que eu vou fazer, já tá tudo esquematizado, entendeu? Se não tiver zumbi, aí eu vou estar muito perdido. Mas zumbi não tem mesmo. Mas realmente, uma coisa que é muito engraçada é que o livro de Apocalipse é um livro que contém muitos ensinamentos, que é um livro que traz muita curiosidade e as pessoas, elas ao mesmo tempo, elas têm um pouco de receio de falar sobre ele, porque acham que ele só vai falar de coisas ruins, né? De coisas más. Mas o livro de Apocalipse, ele é um livro profético, são coisas que vão acontecer, mas muitos dos seus símbolos são exemplos históricos, são informações históricas, são referências históricas. Como, por exemplo, as 7 igrejas de Apocalipse, tá? Elas representam momentos em que a igreja vai passar ao longo da história. Então, aquelas 7 igrejas que começa lá em Apocalipse capítulo 2 e 3, vai falando da igreja de Éfeso, Esmirna, enfim, elas representam tempos históricos específicos que a igreja vai passar. E uma ótima referência para isso é o padre Leonardo Castellani, que ele escreveu, então, um livro chamado Apocalipse, eu acho que eu até citei na live passada, e nele ele vai analisando os símbolos e colocando aquilo que os santos padres da igreja falam. Então, os padres da igreja colocam que Apocalipse ele é um livro que chama a atenção por conta desses aspectos históricos e que os padres da igreja, eles entenderam sempre que as igrejas mencionadas ali, as 7 igrejas, elas representavam tempos históricos específicos que a igreja de Cristo iria passar. Então, por exemplo, começando com a igreja de Éfeso, que representa o período em que a igreja vai do tempo dos apóstolos
em que ela é formada e que vai, então, até ali, antes das perseguições, é o período de expansão. Tanto é que a palavra em grego significa ímpeto, ou seja, no sentido que ela está expandindo, crescendo. Então, a igreja de Éfeso significa isso. A igreja de Esmirna, a palavra Esmirna, ela vem de mirra. E mirra é um dos presentes que Jesus ganhou, que é uma espécie de erva, que é usada, ela é usada para curar feridas. Então, o simbolismo de quando um dos reis magos deu a Jesus mirra era representando isso, que ele iria sofrer. Então, a igreja de Esmirna significa o período da perseguição que a igreja estava sofrendo e que iria sofrer ainda no Império Romano. Então, os dois primeiros tempos que estão descritos aqui, o próprio São João viveu, que foi ele que escreveu o livro de Apocalipse. Inclusive, ele escreveu ele antes de escrever seu evangelho. Ele escreveu no seu cárcere, na ilha de Patmos. E depois nós temos a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, que significa o período em que a igreja passa pelas heresias, que logo após que termina as perseguições, o inimigo ele deixa de ser externo e ele torna-se interno. O Santo Agostinho, ao comentar isso, ele fala que antes o demônio agia como um leão, que tentava matar, que atacava, que bradava, então ele era exposto, todo mundo via quem era o inimigo, mas depois ele percebeu que era mais fácil você agir de maneira sorrateira, em vez de você atacar, você acolhe, então você, em vez de bater, você abraça, em vez de gritar, você ensina as coisas erradas, né? Então é a heresia que vai atingir a igreja, principalmente com a heresia ariana. Essa representa aí a igreja de Pérgamo, terceiro momento histórico da igreja. Depois nós temos a igreja de Tiatira, que já representa o período que sai das heresias e inicia, então, a Idade Média, e que vai se concretizar na cristandade. E que nós vamos ter ali o período onde que a igreja ela é o grande centro da sociedade. Então, esse período representaria, a igreja de Tiatira representaria o período da cristandade, onde a igreja ela se torna o grande centro social e Deus, por conta disso, Deus se torna o grande centro daquelas pessoas, daquela sociedade, que nós temos, então, um chamado teocentrismo, que foi um período, assim, então, de maior... foi um dos melhores períodos em termos de história da igreja, né? E que a gente acredita também, como católicos, que em termos sociais também ele foi perfeito, porque todo mundo era católico. Enfim, depois nós temos a igreja de Sardes, que já inicia a decadência da igreja, e que o padre Leonardo Castellani, ele interpreta que seria então um período que iria do fim da cristandade, ou seja, ali quando o rei Filipe o Belo ele prende o Papa, sequestra o Papa e aprisiona ele. Então nós temos aí a substituição do poder espiritual que governava com o poder temporal, né? O poder temporal volta a se impor. Depois de alguns anos, 100 e poucos anos, nós temos a Revolução Protestante. Então, a partir da Revolução Protestante até a Revolução Francesa, nós teríamos, então, esse período aí ou alguns colocam, daí é meio
assim, não tem uma conformidade, que seria até a Revolução Francesa. Outros já colocam que nós ainda estamos na igreja de Sardes, que, ou seja, é o período de decadência, onde é que a gente está cada vez caindo mais, e faz sentido, né? Se a gente for ver os anos, a cada tempo que passa, as pessoas elas estão ficando mais malucas, elas estão ficando cada vez mais perdidas, elas estão ficando cada vez mais fora da sua natureza, as pessoas estão deixando de ser pessoas, e a sociedade, por conta disso, está se perdendo, está se destruindo. E daí, então, nós temos as duas últimas igrejas, que primeiro é a igreja da Filadélfia. Filadélfia significa em grego amor aos irmãos, e a igreja da Filadélfia significa um período antes da segunda vinda de Cristo, que seria um período no qual aqueles que estão afastados da igreja começariam a se converter, principalmente os judeus. Principalmente os judeus se converterão. Agora, alguns falam que e realmente está isso existindo hoje, há uma grande conversão de judeus ao catolicismo, e até surgiu recentemente, não sei que ano, mas agora, nessas últimas décadas, uma linha do judaísmo que é muito estranha, que é o judaísmo messiânico. Ou seja, é o judaísmo que crê que Jesus Cristo é Deus. E eles não viraram católicos, eles continuam judeus, mas ficam esperando a segunda vinda de Cristo. Nossa. É bem estranho. Tanto é que alguns deles querem reconstruir o templo de Salomão. Agora não vou me lembrar onde está isso na Bíblia exatamente, mas Jesus disse, não sei se foi Jesus disse ou alguém escreveu uma carta, não lembro, mas que Jesus voltaria quando o terceiro templo fosse reconstruído, porque o primeiro templo foi construído por Salomão, daí Nabucodonosor veio e destruiu, daí o profeta Naum veio e vai e clama e as pessoas reconstroem, e daí o Império Romano destrói no ano 70, e então teria que reconstruir um terceiro templo, e acreditam que quando reconstruírem o terceiro templo, Jesus vai voltar. Então, se o pessoal quer saber quando Jesus vai voltar, alguns acreditam que é quando eles vão reconstruir o terceiro templo. O problema aqui é que você não pode reconstruir o templo em qualquer lugar, que nem o Edir Macedo, que fez lá no centro de São Paulo. Nossa. Vai vir aqui em São Paulo, né? Não pode ser em São Paulo. O templo tem que ser exatamente onde Salomão construiu. Tem que ser construído nas mesmas medidas, do mesmo jeito, com os mesmos ornamentos, com a mesma estrutura, tudo exatamente igual como Salomão construiu, só que no lugar onde Salomão construiu. Só que a gente tem um problema muito grande, porque exatamente no exato lugar, olha só, né, exatamente no lugar onde construíram o templo de Salomão, os muçulmanos foram lá e construíram a mesquita da Abóbada Dourada, tá exatamente no local onde era o templo de Salomão. É engraçado, né? Eles gostam de fazer isso. E lá na Espanha, quando eu visitei Sevilha também, a catedral tinha sido derrubada, aí virou templo, aí depois voltou catedral. Eles gostam de fazer isso, né? Acho que na Santa Sofia também, né? Virou mesquita, depois voltou a ser igreja. Agora eu não sei em que pé tá. Eu acho que é mesquita de novo, não é não? Então, não sei também. Tá como Triste, mesquita, né? Lá? Porque é uma das igrejas mais bonitas da história. Nossa. Sem comentários. Só que os muçulmanos, eles alegam que naquele monte foi onde teria um anjo que teria entregado para Maomé o Alcorão. Né? No mesmo lugar que era o Templo de Salomão, eu não sabia dessa não. Exatamente. Só que, na verdade, nunca existiu, né? Isso aí que Maomé ganhou um livro do anjo, isso é uma grande mentira.
Se ele recebeu algum livro de um anjo, foi de um anjo caído. Isso eu não duvido. Né? Então, esse é um detalhe importante. E daí eles construíram lá. Então, ou seja, para você construir a mesquita, o Templo de Salomão, você tem que destruir a mesquita, que é a segunda mesquita mais importante dos muçulmanos. Nossa. Então daria uma guerra gigantesca, enfim. Então fica aí, né? Mas a igreja da Filadélfia representaria esse templo. E a igreja da Laodiceia, Isso. ela então, que é a última igreja, representa o período, e daí aqui vem um período, uma coisa que o pessoal às vezes não entende, que seria um período onde Jesus ele voltaria, seria a segunda vinda de Jesus, e aí então, depois da manifestação do anticristo, tudo, então, surgiria um período de 1000 anos de paz, que é assim que termina o capítulo 20. Agora, qual é o capítulo de Apocalipse? Deixa eu ver se eu tenho que pegar uma Bíblia aqui. Vou pegar aqui certinho para não falar errado. Que é o capítulo 20, aonde fala que depois, né, Jesus ele viria, prenderia o maligno, e então seriam 1000 anos depois, aonde seriam 1000 anos que o Satanás estaria amarrado. E daí depois desses 1000 anos é que, digamos assim, seria de fato o fim do mundo, vamos dizer, o fim desse mundo e a Nova Jerusalém. E que daí esses 1000 anos são chamados do período milenarista, onde nós teremos aí 1000 anos de paz, e que o mundo seria inteiramente católico. Inteiramente. Alguns acreditam que seria o próprio Cristo que governaria nesses 1000 anos. O que acontece é que alguns traduzem isso como uma heresia, que é a heresia do bispo Nepos, do Egito, que é a heresia milenarista, que Nepos defendia que seria um milenarismo político e não espiritual, que seria apenas uma ação política. Então o pessoal acha que seria só isso. Mas os padres da igreja, eles acreditam que seriam 1000 anos, mas não de um governo político, seria um governo espiritual. Mas há aí uma discordância. Alguns outros padres já não acham que os 1000 anos serão de fato 1000 anos. Alguns dão, 1000 anos vai ser literal 1000 anos. Outros dizem, não vai ser 1000 anos, talvez seja menos. Enfim, a questão é, o tempo não sei, mas que no final teria esse momento onde Deus seria o grande rei de todas as nações e as pessoas reconheceriam todo o Cristo, a igreja voltaria a ser o grande centro da sociedade, né, o Cristo também sendo o centro da sociedade, a igreja e Cristo. Isso, todos eles dizem que sim, isso vai acontecer. Agora, quanto tempo, a gente não sabe. Se a gente for analisar historicamente, ou a gente está na quinta, ou a gente está na sexta igreja. Né? Na sétima, de fato, não estamos. Mas as aparições de Fátima, de certa maneira, elas confirmam isso. Porque Nossa Senhora diz que, no final, o coração dela triunfará. Então, não importa o que aconteça, no final, o coração dela triunfará. Então, talvez esteja aí a referência ao reino de Maria, que também São Luís Maria Grimond de Montfort dizia
que no final só sobreviveriam aqueles que estavam consagrados a Nossa Senhora e que viveriam no reino de Maria, que faz sentido também com essa passagem de Apocalipse, né? Então, aqui são suposições que os padres da igreja têm, que alguns santos têm. Nós não temos como determinar exatamente se vai ser 1000 anos, mas que depois que o anticristo se apresentar, Jesus virá, como está escrito na segunda carta ao Tessalonicenses, né? Jesus vai vir, vai, com apenas o sopro da sua boca, vai derrubar o anticristo e as duas bestas, né? As duas bestas de Apocalipse, e o dragão. O dragão é Satanás. As duas bestas, um é o anticristo e o outro é um líder religioso que dará base religiosa para a ação do anticristo. Então, e Jesus, a partir daí, então, pegaria e amarraria o demônio. Então, esse símbolo, então, das igrejas faz referência a isso. Eu nem sei nem sei quanto tempo tem aí de... E agora, de gravação? Tem 28 minutos. 28 minutos, tá certo. Então, aí a gente já tem algumas informações, né, do que vai ocorrer nos últimos capítulos dessa história. O que eu acho muito interessante disso tudo é porque, vendo o senhor contar tudo isso, vendo a história que já foi narrada, né, por essas igrejas que os padres interpretam, a gente nunca, nenhuma série, nenhum filme, nada na mídia, na cultura pop, a gente chegou perto do que é de fato o Apocalipse, né? Isso eu acho muito interessante. O Apocalipse sempre é algo catastrófico, fim do mundo, e é engraçado que também eles nunca trazem nada muito místico. Então, vai ressuscitar um monte de zumbi, é científico, é catástrofe, é por problema científico. Eles parecem que tentam se afastar de toda forma, de qualquer forma mística, sobrenatural, qualquer coisa que envolva Deus, religião, oração, qualquer coisa que faça a pessoa lembrar disso. É muito interessante isso, porque parece que é pensado até. E é engraçado porque não dá nem pra falar que, nossa, vai ficar um filme ruim, que não vai vender. Meu, é um tudo épico, né, que dá pra fazer. Dá pra ficar um filme muito top, seguindo a risca o que tá ali no... seguindo a risca o que tá no Apocalipse, e aí vai ficar muito bom. Claro que não vai conseguir, assim, ser perfeito, porque, né, é impossível. Mas dá um épico. Tu poderia pegar, por exemplo, o livro O Anticristo, do Vladimir Soloiev. Aquele livro é uma literatura baseada em Apocalipse, aonde ele faz toda uma explanação de como seria como seria o final do mundo. Ele escreveu isso no final do século XIX, início do século XX, e é incrível como o livro é atual, né? Por exemplo, o Vladimir Soloiev coloca que que nos últimos dias as igrejas estariam fechadas, por exemplo. Ai, que triste. Lá no início do século, entendeu? Que o culto seria extinguido, seria perseguido, as igrejas seriam fechadas. Daí assim, o negócio, né, tá se cumprindo. Mas se fosse pegar aquele livro, é muito legal, porque você vai falar de controle global, porque de fato nós teremos um poder, um controle global, porque o anticristo ele vai ter que fazer isso, né? Para quem não sabe, anticristo significa alguém que vai aparecer e que vai dizer que ele é o Cristo verdadeiro. O Cristo das Sagradas Escrituras é falso. Eu acho que isso eu não falei na outra live, né? Não. Que o Cristo das Sagradas Escrituras é falso, que ali tudo é uma invenção, que na verdade ele é o verdadeiro, que ele é da descendência de Davi
ele é da descendência de Davi, ele é judeu, da descendência de Davi, que ele nasceu da Virgem e que ele é verdadeiro. E para provar isso, ele vai dar ao mundo aquilo que Jesus negou lá no deserto, durante os 40 dias do deserto. O que Jesus nega no deserto? Jesus nega o pão, Jesus nega o poder e Jesus nega a riqueza. E o que o anticristo vai dar ao mundo vai ser exatamente o contrário disso. Então ele vai dar comida, vai acabar com a fome no mundo. Isso vai ser um dos milagres dele. Ele vai ser um embaixador. Isso é unânime. Todos os santos padres, inclusive o próprio Vladimir Soloiev e outros literários que falam sobre o fim do mundo, colocam isso, que o anticristo acabará com a fome, vai dar uma grande guerra, ele acabará com a guerra, dará a paz ao mundo, e assim instituindo um governo universal, e dará riqueza para todas as pessoas. E a partir disso, dessas três coisas, então, ele seria reconhecido pelas pessoas como o verdadeiro Cristo. E daí apareceria, então, um líder religioso que confirmaria que ele, de fato, é o anticristo. E que a Igreja Católica e enfim, e todos aqueles que acreditam que Jesus Cristo era Deus, aquele das Sagradas Escrituras, estavam errados. Daí é que mora o grande erro dos protestantes. Porque os protestantes, eles confundem o anticristo com o líder religioso. Que eles dizem assim, o anticristo vai ser o Papa. Não é isso. O anticristo vai ser um agente político. Ele não vai ser um agente religioso. Daí, por causa do ódio que eles têm ao Papa e ao papado, eles dizem, o anticristo é o Papa. Não. O que pode acontecer é um Papa ser o líder religioso que vai apoiar o anticristo. Mas ele não vai ser o anticristo. Por que, professor, pode ser um Papa? Porque Nossa Senhora, nas aparições de La Salette, ela disse que seria um bispo. Essa segunda besta seria um bispo. Então, o Papa, ele é um bispo, só que é o bispo de Roma. Então, há possibilidade de ser um Papa no final. Como não? Então, é uma aparição de Nossa Senhora reconhecida pela Igreja. As aparições de Nossa Senhora de La Salette são reconhecidas pela Igreja, aonde fala sobre o fim dos tempos. Inclusive, nessa aparição, ela fala que o anticristo vai ser o filho de uma freira hebreia com um padre. Nossa. Pesado, hein? É uma coisa bem louca. Bem pesado. Enfim. Caramba. Então é um filme muito bom isso aí. Você tem um enredo tremendo. Nossa, verdade. Já tem toda uma história que daria para fazer. E até se a pessoa quiser atacar a igreja, ela faz metade do filme, entendeu? Se não terminar, se parar aí no reinado do anticristo, filho, ele atacou super bem a igreja. Exato, não duvido nada eles contarem essa história. Se for desonesta a pessoa... Não, porque se a gente sabe que em Hollywood, né, honestidade não é muitas vezes o forte do pessoal. Ainda mais quando se trata a ser honesto em relação à igreja, né, infelizmente. A igreja, claro. E pensando por esse lado, faz todo sentido que as mídias venham a confirmar essa liderança, né? Então, é muito provável que a gente veja, a gente não, né? Quem estiver aí na época, espero que não seja na nossa, que vejam muita propaganda, inclusive com filmes e séries e mídia de forma geral, para esse líder religioso que é o anticristo, né? Esse líder político. É bem provável que aconteça. Sim. Assim, eu tava falando sobre essa questão também da cultura pop, né? E eu lembrei, eu acho que eu até citei esse filme,
mas é um filme evangélico, né? Não é um filme assim. Tanto que eu queria até perguntar isso para o senhor, professor, para saber se o senhor sabe de alguma coisa relacionada a isso. Eu sempre tive essa dúvida, que é aquele famoso filme Deixados para Trás, né? O filme conta o quê? São 3 filmes, né? E ele conta que vai chegar um momento que os justos eles vão ser arrebatados, né? Praticamente isso. Eles vão sumir, né? Tipo, vai ser o estalo do Thanos. Então, assim, a galera vai sumir tudo de uma vez, assim, e vai ficar alguns aqui que ainda não tá preparado, né? E vai passar por um momento ali de tribulação até a vinda de Cristo, né? O senhor sabe de alguma coisa, de onde saiu essa ideia dos justos que já vão primeiro? Então, eles se baseiam naquele texto bíblico que diz que quando chegará o tempo, terá 2 irmãos, um lavrando a terra, né? E um vai ir e o outro vai ficar. Um vai ser deixado. Terá o pai e os filhos, e alguns vão ir e outros vão deixar. E agora eu só não sei de onde que eles tiraram que é só as roupas ficam. Isso eu não entendi. É verdade. Mas, enfim. Eu já procurei bastante sobre isso. E eu não encontrei nada muito claro sobre o arrebatamento. Não encontrei assim, dizendo nem que não, nem que sim. Uhum. Agora, eu não acho que os justos, isso aqui é uma opinião minha, e o próprio Vladimir Soloiev, ele coloca isso. Eu não acho que os justos, os santos, serão arrebatados, separados, e vai ficar só o pessoal ruim. Por quê? Porque é o seguinte, nós teremos que, aqueles que sobreviverem ao anticristo e a todas as coisas que acontecerem, as tragédias e tal, eles iniciarão a vida nessa Laodiceia, que seria os 1000 anos. Então, de certa maneira, teriam que reconstruir o mundo. E Deus não... Essa ideia do arrebatamento seria uma coisa assim, tá, vai os bons, ficam os maus e que se danem os maus. Exato. Entendeu? Uhum. Mas, não, os maus aqui seria uma espécie de inferno, sei lá o quê. Uhum. Mas não faz sentido. E a visão do arrebatamento protestante não faz sentido. Isso não significa que o fulano, não sei se não vai ter alguns arrebatados, isso eu não sei. Né? Elias foi arrebatado, Enoque foi arrebatado. Sim. Mas eles vão voltar. Eles vão voltar. Eu acho que é Apocalipse 14, se eu não me engano. Eu tô com a ideia na cabeça aqui 14, mas deixa eu dar uma olhada, ver se eu acho aqui rapidamente. Mas em Apocalipse fala que no finais dos tempos surgirão 2 testemunhas. Capítulo 11. Sim. 2 testemunhas para pregar e confirmar que o Cristo verdadeiro é o Cristo, que pregaria para os judeus. Os santos padres, e isso aí vocês podem encontrar em várias notas de rodapé das Sagradas Escrituras, os santos padres dizem que as 2 testemunhas são Elias e Enoque, que foram os únicos 2 do Antigo Testamento que não morreram. Foram levados para o céu de corpo e alma. Só que as pessoas acham que eles foram para o céu, onde está hoje Cristo. Não. O lugar que eles foram levados, isso está na Suma Teológica, foi o paraíso, o Éden. O Éden que Deus escondeu de todo mundo, que está em algum lugar da superfície terrestre. Que está lá Enoque, né, e lá eles têm os milagres petranaturais, então eles não morrem, né, eles estão lá dentro do Éden e esperando a chegada do momento. Então aí o pessoal queria saber quando seria a época, eu já dei mais uma outra informação. Reconstruir o templo, os judeus têm que se converter, tem que aparecer 2 malucos dizendo que são Elias e Enoque. Então,
né? Vai anotando Aguardem, pra chegando, né? aguardem. Quando vocês começarem a ver isso, daí vocês, ó, tá na hora. Professor, um ponto aí com essa observação que o senhor colocou, um ponto, e talvez, né, não sei se vocês queriam colocar mais alguma coisa, mas se não tivesse mais algo, a gente até caminha ali para o fim. Assim, que tem muito símbolo, né? Se a gente fosse falar de todos os símbolos, ia ter que ter uma parte 3. Exato. Não tem como, né? É muita coisa, é muito símbolo. Então, acho que por ser um podcast, não tem como. Você vai ter ali um conteúdo, né? Se você quer saber mais, vai lá, junta no professor, entendeu? Segue ele, acompanha ele, acompanha os cursos que você consegue ter tudo isso, né? Exatamente. Vai, no mês que vem, em abril, talvez tenha aí as inscrições do curso Fins dos Tempos. Lá tem uma aula, mais de 1 hora e pouca sobre Apocalipse, né? Olha aí, sim, hein? Agora, aí... Aqui é o aperitivo. Acho que vai que é só um pouquinho. Pois é, então. Porque não tem como, é um tema assim que, né, não dá, assim, não dá pra... Sem contar ainda, Lucas, as aparições de Nossa Senhora. Sim. Que falam muitas coisas também. Padre Pio também tem algumas coisas nesse sentido, né? Exatamente, o próprio Padre Pio, a profecia dele dos 3 dias de escuridão está ligada às aparições de Nossa Senhora em Garabandal. Sim. Então, é muita coisa, né? São muitas revelações, aparições, e também um livro. É um livro todo codificado, né? Você vai estudar ele, cada versículo ali tem uma infinidade de informações. Exatamente. Alegorias, né? Toda uma questão simbólica também, Exato. Né? Não fala isso que é codificado, que é simbólico, senão o Dan Brown vai perverter tudo e fazer outro filme. Vai fazer outro filme, verdade. Deus me livre. Ou vai ser que nem o Newton, né? Não sei se vocês sabem dessa, mas o Newton ficou durante anos trancado no porão da casa dele, procurando códigos na Bíblia, né? Era muito maluco. Newton, ele previu, eu estudei física, gostava pra caramba do Newton, eu acabei vendo essas coisas. Newton acho que previu que o final dos tempos ia ser em 2042. Estudando, fazendo conta, ele pegou a matemática que ele estudava, lendo a Bíblia ali, começou a fazer umas contas muito loucas e chegou no ano de 2042. 2042. Se eu não me engano, é por aí. Que é justamente esse ponto que eu queria entrar, né? Existem várias profecias, não sei, tipo o calendário maia que diz que o final ia ser nessa data, em 2012, né? Na época da virada do milênio, 2000 também, um monte de gente aí que se desesperou pensando que o mundo ia acabar. Depois aí 2040 e poucos. E assim, eu fico me perguntando, e aí, né? A gente consegue ter uma ideia, né? Uma noção de quanto tempo que falta? Porque é 1000 anos, mas 1000 anos é muita coisa, né? 1000 anos é muita coisa. Mas então, se não é 1000 anos, é quanto tempo? E o que nos garante que o anticristo, né? Entra essa pergunta. Será que o anticristo já não está no meio de nós? É porque existem pessoas, eu já ouvi aí inclusive padres falando isso. Olha, existe uma suspeita que o carinha já está aí, entendeu? Que o carinha já está aí, já está sendo criado. O próprio padre Duarte Lara, é um padre que vem estudando aí as aparições há muito tempo. Inclusive, é muito legal porque o avô dele estava em Fátima quando ocorreu o milagre do sol. O avô, bisavô, uma coisa assim. E ele fala que realmente o anticristo já está no meio de nós, só falta se apresentar. Eu ia falar um ano, né? Eu vou terminar a live, então vou revelar esse ano. O que eu acredito, isso é uma observação minha, tá? Agora é o Edmilson falando. Eu costumo dizer, sobre uma brincadeira, sempre costumo dizer, o cara sempre vai muito bem, mas aí quando ele fala assim, a minha opinião, daí tu já vê que vai falar besteira, né? Mas enfim, vamos ver se vai ser besteira ou não. Vamos ver, agora é a minha posição, é a minha análise, é a minha visão. Se a gente for olhar em 1689, nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para Santa Maria Alacoque.
né, na aparição do Sagrado Coração de Jesus, dizendo que era para a França consagrar, era para o rei consagrar a França ao Sagrado Coração de Jesus. Exatos 100 anos depois, em 1789, o rei não consagrou. Em 1789 ocorre a Revolução Francesa, que vai acabar com a monarquia na França. E é o fim da França. Uhum. Em 1917 tem as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Mas é só em 1929, que Nossa Senhora aparece para a irmã Lúcia junto com a Santíssima Trindade. Imagina, a Santíssima Trindade e Nossa Senhora aparece e falam para que ela pedisse ao Papa que consagrasse a Rússia ao seu Imaculado Coração. E daí vem o ponto. Vários papas tentaram consagrar a Rússia, mas não consagraram. Até hoje não foi consagrada. Foi em 1929. Né? Então vai fazer 100 anos em 2029. Então eu acho que a gente tem ainda aí uns 8 anos para ver alguma coisa maluca ocorrer. Se a consagração não acontecer. Essa é a minha tese. Essa é a minha tese. O que, Bruno? Tomara que seja só na Rússia. Não. Aí vem um grande problema. Se Nosso Senhor pediu ao rei e o rei não consagrou e ele foi decapitado, o que vai acontecer com o Papa? Eu acho que é Roma. E eu acho que é por isso que o terceiro segredo nunca foi revelado. Porque ia apavorar todo mundo. Eita lasqueira. Gente. Terminou pesado. Eu acho. 29 tá aí. Muita esperança. Cara, vamos invadir a Rússia logo, entendeu? Que leva o Papa lá e faz consagrar a força. Não, ainda tem alguns russos que os russos eles se acham muito. Por isso que o comunismo aconteceu lá e eles queriam expandir o comunismo para todo mundo porque eles se achavam os caras. Mas agora tem comunista russo dizendo que eles vão expandir eles vão salvar o mundo porque a Rússia foi consagrada, só que a Rússia nunca foi consagrada. Eu vi isso esses dias. Tem uma história de que em 1994, né, quando o Papa João Paulo II consagrou o mundo, que ele tinha consagrado a Rússia. É 1989. 89? Uhum. E aí parece que não tem nada... E tem um livro inteiro circulando sobre isso, falando que o conservadorismo o conservadorismo católico vai surgir da Rússia. Eu falei, nossa, gente, que diferente. Não era o comunismo que estava vindo de lá, não. Agora, de repente, mudou os caras. Vamos desistir aqui. Se consagrar, eu não sei. Olha, sinceramente, se tu parar para pensar, a Rússia, se ela chega a ser consagrada, ela pode se converter de fato. E ela é a única nação no mundo que tem um poder militar capaz de salvar a Europa da islamização. É verdade. É a única, só que ela tem que ser consagrada. Então, assim, consagra a Rússia, cara. Ajuda a gente aí nessa vida. Pelo amor de Deus, consagra né? a Rússia, pronto. Alguns dizem que, inclusive, a Segunda Guerra Mundial teria sido evitada se a Rússia fosse consagrada. Nossa. Há alguns que dizem. Isso eu já ouvi também. Olha, só sei de uma coisa, né? Imagina. Não foi feito, o rei foi decapitado, né? E olha que foi Nosso Senhor Jesus Cristo que pediu, né? Foi o pedido dele, né? Direto. Exato. Foi, professor? Foi o pedido dele direto. Olha, se foi decapitado, e se a gente tomar um outro exemplo aí por exemplo, de um país aí que sofreu, né? Porque não cumpriu uma simples promessa. E até hoje não ganha mais nem nada, assim, né? Que a Argentina, não ganha a Copa do Mundo. A Argentina não cumpriu a promessa lá de quando ela ganhou, foi bicampeão em 86 e nunca mais ganhou nada, porque o time inteiro fez a promessa e ninguém pagou.
né? Muitos já morreu, já ninguém pagou nada. E até hoje não ganha nada. Agora imagina, né? Queria só deixar essa comparação meio chula, né? Mas A promessa do futebol. Essa aí. Mas enfim, então, né? Acho que é isso, então, né? É isso aí. Então é isso, professor. Muito obrigado aí mais uma vez aí, né, pela sua disponibilidade, né, por estar aí com a gente, né? Os nossos ouvintes agradecem muito, né? O retorno do pessoal é sempre muito positivo, assim, né? E pra gente também, né? Igual o Bruno falou no começo, a gente encerra até falando isso, né? É uma aula, né? A gente está encerrando aqui uma aula de 2 partes, né? Então, muito obrigado mesmo, viu, professor? Rezem por mim que já tá de bom tamanho. Pode deixar. Pode deixar. Então é isso, né? Agradecemos você que nos acompanhou até esse momento, que nos tolerou e que nos prestigiou aí com a sua atenção. Siga-nos, né? Siga o professor também, né? É só ir ali na descrição que você vai encontrar, né, todo o acesso. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.